Hã? Conversar é uma doideira também, né? Cara, olha... A chance de escorregar também é grande, né? Olha, eu vou te falar que existem episódios que são mais simples, mais fáceis. Quando eu tô com os amigos, quando eu, sei lá, é a quinta vez que eu converso com um cara e tudo mais, Aham. esses são mais fáceis. Tem uns que eu sinto que eu tenho uma responsa muito maior, tá ligado? Certo. E aí, porra, aí eu tenho que ler um livro, daí eu tenho que ver o que tá acontecendo, ouvir um podcast, crer, saber qual é do pode crer. bagulho, sabe? Porque eu, às vezes, um exemplo, pra não citar tu, o Boni, que foi é o Boni, caralho, o cara inventou a televisão. Certo. Né? Como é que eu vou Esse conversar? eu não assisti ainda. Então, como é que eu vou conversar com o cara que inventou a televisão Sim. e totalmente por fora? Não dá. Total. Né? Então, esses dão mais trabalho, Certo. sabe? Mas conversar com os outros é uma delícia. Estar aqui presente e fazer isso daqui Não, mas eu digo mole. conversar sendo filmado, é uma responsa. É uma responsa, Você mas eu pode já tô dar um fazendo há um trupicão tempão. daquele, né? Mas eu não sou um monstro, cara. E assim, o jeito que... quando Mas a como gente... assim que você fala um monstro? Eu sei que, assim, as coisas que eu acredito, elas vêm de um lugar que, pra mim, a característica mais incrível. Não, mas quando eu tô dizendo... Ah, entendi já o que você vai falar, mas eu tô falando trupicão despretensioso. Tipo assim, sabe? Que você tá tão relaxado ou você hoje já sabe que você tá no... Não, eu falo, às vezes eu dou uns tropicão, só que sei lá, eu tento... As coisas que eu acredito, o conjunto de coisas que eu acredito Certo. é pautado pelo sentimento de... Puta, eu queria que tudo fosse justo, sabe? Então, como eu realmente queria que tudo fosse justo, em geral, as minhas Você ideias... não vai falar uma merda, Eu não tipo, vou falar- absurda. porque eu considero, e às vezes o cara me chama em cima do muro e tudo mais, porque eu considero o cara que tá Sim, falando. entendi. Sabe qual é? Então, e eu construo... Mas aí é argumento- louco, então você é um cara bem... tá vendo? Você é bem entrevistador mesmo, tá vendo? Ele fala que não é, mas isso é coisa de entrevistador, né, velho? Considerar o cara que tá falando, tá ligado? E aí eu construo o pensamento com um número de palavras que... Cuidadoso até. Certo. Pra que você entenda exatamente o que eu tô dizendo. Mas e você pra acha que se você fizesse isso há 12 anos atrás, você ia se fuder? Tipo assim, você ia dar muito mole, assim? Não tô falando de valores, não é isso, mas tipo de ser tão solto de, sabe, às vezes... Não, cara, eu era um medir. merda do caralho, Jonga. Eu era um cara que eu não ia querer ser meu amigo. Rotei, desculpa, gente. Tá tranquilo. Foi do nada. Então, sei Sério? lá. Cara, eu era, tipo, tinha uns moleques que atravessava a rua quando me via, pô. Eu era um babaca, Pode crer, tá entendi. ligado? Então, o cara que eu sou hoje, pra mim, já é uma puta vitória. Entendi. Manja? Entendi. Então, já... Mas você acha que tem a ver com o fato, tipo assim, sei lá, eu gosto das paradas de nerd, não sei o que e tal, e a galera me zoa, então vai tomar no cu todo mundo? Você acha que era isso? ou- Não, é o contrário. Eu era... Como é que eu vou dizer, cara? Eu pegava no pé dos outros de um jeito que era muito chato, sabe qual é? Entendi. Eu era chato. Eu tive uma fase assim, né, na minha vida. E isso no sentido de, puta, eu sempre fui muito, meio... E aí vai ver uma referência de nerd aqui que tu não vai saber. Eu era meio Rock Lee. Tô ligado demais, pô, É? tá maluco. Então eu me esforçava muito. Eu não era o melhor, mas eu não tinha o talento, mas Você eu não tinha poder, mas você tinha... Porra, pra dar aula de inglês lá na cultura inglesa, eu fiz uma prova, a prova mais pica que tinha de Cambridge, só na força do Rock Lee, porque eu nunca tinha feito um curso de inglês. Então, assim, essa sensação de muito esforço, muita vontade de querer muitas paradas, eu olhava para as pessoas que não queriam tanto e eu era meio babaca. Entendi, Mas... entendi. Então eu via, porra, meio burro esse moleque aqui, porra. Não quero dar desse Entendi, moleque não, pô. entendi. Foda-se. E aí eu fui ficando velho, fui tomando umas porradas, fui pai, aprendi um monte de coisa. Começou o Flow e eu tive a oportunidade de acessar tanta gente foda falando coisa foda com uma frequência interessante que não tinha como, cara, não ser transformado, sabe? Então, eu acho que, putz, agora eu acho que até eu seria meu amigo hoje em dia. Entendi, Sabe qual é? entendi. Mas teve que passar por uma puta transformação. Mas... E... E tu, cara? Fala. Tu deve ter passado por muita coisa também. Passei. Inclusive nas pautas que você defende, sabe? Bastante. Eu acho que foi onde eu mais passei, né, mano? Assim, durante a vida. Em algum momento eu não entendia muito bem, tá ligado? Em algum momento eu só... Porque é aquilo, né? Quando você é novo, você não entende exatamente
o que é isso, tá ligado? Você se acha meio esquisito, meio feio, meio não sei o que, meio preto, mas o que é isso, o que é ser preto e tal, você não sabe. E durante um... Aí você vai se descobrindo isso, né? Você fala, caralho, é real, assim, as pessoas quando me veem atravessam a rua, tá ligado? Por outro motivo, tá ligado? Não porque eu sou chato, tá ligado, sacou? Mas porque estão com medo de eu roubar elas, sacou? E aí, enfim, e aí... Isso vira um ódio. Isso vai virando um ódio Que e hoje tal, já que virou hoje é consciência. Isso aí. Então, tá e ligado? era esse o ponto, na verdade. isso. Que era a transformação do início dessa... olho de tigre. É isso, a gente tava no olho de tigre. E chegar... Isso. Fogo no racista. Lembrei, mano, porque a gente tava falando olho de tigre. É isso, olho de tigre foi muito importante falar fogo nos racistas. Do jeito que foi, sabe? Fogo nos racistas. Sacou? E eu não me arrependo. E essa frase é uma frase que, mano... Porra, na dublagem oficial do Bad Boy brasileiro, os caras falam fogo nos racistas, tá ligado? Quando eu ouvi Fome, eu lembrei de Olho do Tigre naquela frase lá que toda hora que eu já repeti 3-4 vezes aqui. É isso. Entendeu? Então, assim, o bagulho vai... Eu acho que o jeito que... Assim, a ideia é mais ou menos a mesma. Eu tava trocando ideia disso outro dia. Que eu e o BK, a gente troca muita ideia disso, inclusive. Que a galera fica achando como se nós fosse falar alguma coisa muito diferente. E, assim... O mundo, ele tem algum limite, assim, o mundo, né? O que não tem limite é a nossa criatividade, a nossa... Então, assim, a gente observa as mesmas situações e vai passando elas de forma diferente. A nossa percepção muda sobre elas e tal, sacou? Então, assim, eu acho que o que mudou é a minha forma de colocar minha percepção sobre as situações, tá ligado? Entendi.